O Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, órgão adjunto ao NEGI, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, tem prazer em apresentar a prosa dos BRICS. Olá, bem-vindos ao quinto episódio de A Prosa dos BRICS. Este que é um projeto que visa reforçar a multidisciplinaridade dentro do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul, que é um projeto de extensão da UNILA. E hoje nós temos uma edição especial, por assim dizer. Nós fechamos o primeiro ciclo de obras. Meu nome é Fran Salles, eu sou estudante de Relações Internacionais e Integração e sou atual extensionista do Observatório dos BRICS. Para embarcar comigo nessa aventura, eu tenho a presença do professor Dr. Luiz Carlos Simon. Olá, Simon. Tudo bem? Ele que é professor da graduação e pós-graduação de letras aqui na Universidade Estadual de Londrina, formado em letras, sendo graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, a obra que vamos trabalhar hoje é uma obra de uma mulher ucraniana e bielorrussa ao mesmo tempo. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alexievich. Como é de costume, né, antes da gente falar da obra em si e partir para análise, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora em si. Bom, Svetlana nasceu em 48 em Stanislav, na Ucrânia, que então era parte da União Soviética. Hoje a cidade mudou de nome, ela se chama Ivano-Frankivsk, e ela tem essa dupla nacionalidade porque ela cresceu na Bielorrússia. Ela é formada em jornalista e ela se aventurou pela literatura com o apoio do escritor bielorrusso Ales Adamovich. E A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela foi uma aventura da escritora no gênero que ela nomeou de novela coletiva. Ela é uma escritora amplamente conhecida, mundialmente conhecida, ganhou o Nobel de Literatura em 2015 e possui diversas obras que têm grande sucesso editorial, como Vozes de Chernobyl e O Fim do Homem Soviético, sendo que essas duas obras chegaram recentemente também aqui no Brasil. Agora o professor vai falar um pouquinho para a gente sobre a tradição literária russa, né? Porque para escolher a obra tivemos certa não, grande variedade, muitas obras que estiveram em nossos pensamentos. Olá a todos. Nós tivemos dificuldades para a escolha, né, das obras, das literaturas de vários desses países, né? Mas quando pensamos em termos de literatura russa, né, é como se tivéssemos uma responsabilidade ainda maior, né? Porque a gente se depara com uma literatura de enorme tradição, né? Uma fantástica tradição. Eu me lembro recentemente, inclusive, não vou agora ter plena certeza se foi Copa do Mundo, se foi Olimpíadas ou ainda uma outra competição esportiva assim de grande alcance, em que na abertura nós tivemos num determinado momento, para vocês terem uma ideia, mosaicos com remetendo às imagens de escritores russos, só de escritores russos. Isso daí para a gente pensar assim num conjunto fantástico, né? Aqui a gente pode falar em três nomes que talvez tenham um destaque maior dentro do Brasil, né? Que são o Dostoiévski, né? Autor de Crime e Castigo, e de diversas outras obras, os Irmãos Karamazov, né? O Chekhov, né? Um exímio contista e que
por muito tempo foi um dos que nós cogitávamos trabalhar, e o Tolstói, né? Também como um autor fantástico aí para a gente pensar nas suas grandes obras, né? Enfim, até que chegou um momento em que nós encontramos uma outra saída, que foi essa de trabalhar com produções mais contemporâneas de todos os países, né? Quer dizer, não abrimos exceção. Então, encontramos um espaço, né? Uma solução para esse nosso grande dilema, né? De qualquer modo, eu acho que isso daí serve para a gente pensar como uma espécie de início, né, já de uma discussão sobre a obra, que é a ideia de que trata-se de um livro, esse que nós vamos focalizar hoje, um livro diferente do padrão, né, do que nós normalmente consideramos os textos literários e tal, e, ao mesmo tempo, com uma densidade muito tipicamente russa também, né? Então, ele vai ter essas duas questões assim. Numa, ela se desvia do que seria o mais padrão, e na outra, ela se aproxima justamente dessa densidade. Bom, sobre a obra em si, o que chama atenção, né, justamente como a gente falou no começo do vídeo, é que a autora, ela não é russa propriamente dita, né? Ela nasceu durante a União Soviética e a primeira edição de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher foi publicada em 85, foi antes da dissolução da União Soviética. Então, é interessante notar também que a obra, ela passou por uma nova versão, né, em 2004, se não estou mal, que foram adicionadas partes que anteriormente tinham sido cortadas, ou novos relatos que as mulheres contaram após o fim da Guerra Fria. A primeira edição brasileira é de 2016. Ela não é uma obra imensa, né? Apesar de ser uma obra de relatos, ela tem 327 páginas e é publicada pela Companhia das Letras. E apesar dessas 327 páginas, é uma obra extremamente rica de detalhes, é uma obra extremamente emocionante e que demanda certo tempo de leitura, porque ler esses relatos, absorver o que foi relatado e gerar reflexões sobre, demanda mais tempo do que uma leitura lúdica, por assim dizer. Bom, professor, a obra, diferentemente de outras que trabalhamos, ela é repleta desses relatos reais e que traz uma perspectiva que ainda é pouco falada, o papel da mulher na guerra. No caso da obra, a gente trabalha com a questão das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Conta um pouquinho para a gente sobre. Então, a gente tem essa questão da nacionalidade, que é uma questão assim chave, né, para a gente pensar. Mas talvez alguém assistindo fique pensando, mas afinal ela era russa, ela não era russa, tal, né? Vamos lá. Nós temos assim um país com várias culturas, né? Isso daí é preciso que a gente pense, né? Então, a União Soviética, que é algo que não existe mais, né? Foi criada em 1922, né? Portanto, antes do nascimento da própria autora, né? Então, ela nasceu como uma soviética, por mais que dentro de um território
mais especificamente ucraniano ou bielorrusso, né? E de lá para cá, o que houve foi sempre assim uma movimentação muito grande, né? Movimentações históricas, políticas muito grandes, né? Quer dizer, a União Soviética existe até, a rigor, 1991, né? E o que nós vamos ter são assim histórias também de unificações, algumas unificações bastante traumáticas, forçadas, não espontâneas, né? E separatismos, né? Movimentos separatistas também, que nós vamos ter dentro de todo esse período, né? Quer dizer, são 100 anos de, já no próximo ano, 100 anos de unificações e separatismos, né? No caso dessa situação, quer dizer, uma coisa é pensar assim na União Soviética por ela mesma. Outra coisa é pensar também na imagem que passa para o resto do mundo, né? Quer dizer, o que significa União Soviética, como é que o mundo entende, né, União Soviética, né? Pelo menos, por exemplo, assim, em termos de mundo ocidental, né? Nada disso daí que a gente está falando é algo assim, isso é distante, isso é um passado empoeirado. Não, de forma alguma. A gente está fazendo essa gravação, né, no momento de ebulição dentro do Afeganistão, né, que tem como parte da sua história, quer dizer, justamente essa ideia de divergências muito grandes entre Estados Unidos e União Soviética. Quer dizer, o que nós estamos assistindo hoje é produto daquilo que aconteceu, né, anos atrás, né, que foi um apoio prestado pelos Estados Unidos ao Afeganistão, justamente contra a União Soviética, né? Então, essa imagem, ela é uma imagem bastante complexa, né? Bastante marcada por polêmica, até porque, quer dizer, trata-se provavelmente da maior história, da maior experiência recente dentro do comunismo, né? E nesse sentido, o que nós vamos ver é uma leitura, digamos assim, anticomunista, que é algo que circulou pelo mundo ocidental como um todo, né? O que já era uma questão bastante complicada e uma imagem bastante propagada, inclusive dentro da nossa vida brasileira, né? Quer dizer, vivemos, e esse vivemos serve tanto para o passado quanto para o presente, né? Com o fantasma de um anticomunismo, né, muito forte. E isso daí vai, digamos assim, interferir sobre o que se passa dentro desse espaço, né? No caso das mulheres, né, finalmente chegando, Franz, ao que você falou, é importante a gente pensar que esse é um livro que a autora resolve
abordar a ideia de que mais de 1 milhão de mulheres, né? Quer dizer, um número enorme, né? Partiu para a guerra, passou pela experiência da guerra. E, inclusive, muitas vezes, com uma atuação que não é aquela atuação que a gente vê, de um modo geral, em filmes, às vezes, mais tranquilos, mais moderados e tudo mais, quando as mulheres são, normalmente, as enfermeiras. Né? Não. Muitas dessas mulheres, né, um número muito expressivo, muitas dessas mulheres, né, dominaram especialidades tidas como masculinas. Né? Então, foram para a frente de combate mesmo. Né? Então, esse número é bastante expressivo e isso daí é, sem dúvida alguma, uma das questões que produz essa força toda o impacto todo desse livro. Né? Bom, em determinado momento, né, a autora ela conta como que foi o critério para selecionar essas narrativas, justamente pelo grande corpo de mulheres que foi movido para a Segunda Guerra Mundial, né? Como o professor falou, aproximadamente 1 milhão de mulheres soviéticas foram para a guerra. Ela eu uso um trecho para entender por que falar da mulher na guerra, né? Ela diz que a narrativa feminina é indispensável para entender o que é ser humano na guerra, porque geralmente a narrativa que vemos, a narrativa que é contada, a história que é contada, é uma narrativa masculina, que tem de pôr a guerra num sentido de vitória e derrota, numa questão de vidas humanas serem somente baixas, e que existem batalhas com honras, batalhas com um teor heróico. Então, o que a autora traz na obra é o que ela chamou de sentimentos dos acontecimentos. A visão feminina vai trazer a visão do que é a humanidade dentro da guerra. E, dito isso, eu selecionei um trecho que ela fala como que foi selecionar o papel dessas mulheres, porque ao longo da obra a gente vê mulheres ocupando diversos cargos, né? Desde franco-atiradora, a enfermeira, a tenente de uma divisão de anticanhão aéreo, a piloto. Nós vemos várias atividades ocupadas. Então, eu vou ler um trechinho para vocês, explicando por que que ela teve essa seleção. Então, vamos lá. Abre aspas. Cada um de nós vê a vida segundo sua atividade, segundo seu lugar na vida ou nos acontecimentos de que participa. Podemos pressupor que a enfermeira viu uma guerra, a padeira viu outra, a paraquedista uma terceira, a piloto viu uma quarta, a comandante de um pelotão de atiradores de fuzil uma quinta. Cada uma delas esteve na guerra que existia em seu raio de visão. Bom, agora o professor então ele vai partir para esses relatos que chamam tanto a atenção e que captam a essência da obra e despertam interesse pela leitura, que são muito fortes e são extremamente relevantes hoje em dia, justamente para trabalhar com essa questão de o que é ser humano. Obrigado, professor, mais uma vez. Bem, então é isso, né? Quer dizer, o livro em si ele envolve os relatos dessas mulheres que foram entrevistadas pela autora. Né? Então, a autora passou anos visitando essas mulheres que participaram da guerra e gravou e fez anotações de diversas passagens, né? Depoimentos,
dessas mulheres. Tá? Nesse caso, acho que é bem interessante a gente até falar um pouquinho, antes de entrar propriamente nos relatos, de que existe uma parte inicial em que ela expõe o diário do livro, né? Um diário que ela escreveu durante todo esse período de coleta de depoimentos, né? Então, isso daí acontece de 1978 a 2004, né? E o trecho que vai para o livro é um trecho que possui mais de 30 páginas. E esse trecho, por si só, ele já é de uma riqueza enorme, né? É importantíssimo para você entender o processo todo do livro, né? Então, eu penso que assim o projeto do livro é uma ideia incrível já, que é o de coletar todos esses depoimentos. Agora, a realização, ela não decepciona de forma alguma. Ao contrário, né? Quer dizer, o livro assim é quase que uma luta de boxe, né? Em que você por exemplo, o lutador mais frágil do que o seu adversário, né? Que fica levando socos o tempo todo, apanhando o tempo todo, né? Então você conversávamos, inclusive, aqui, antes de iniciarmos a gravação, e falamos justamente sobre isso, sobre a ideia de que você não queria largar o livro, mas você também não conseguia ficar durante um número muito grande de horas com essa leitura, né? Porque é muito pesado, é muito forte, é muito intenso. Tá? Então você recebe, né? Você vai acumulando todos esses golpes, né? E tem um momento que você precisa descansar, né? Então esse é um dado muito interessante, né? Para a gente pensar. E nesse diário, né? Eu vou citar assim algumas coisas porque a gente precisa fazer realmente assim uma espécie de seleção. Não dá para a gente ficar detalhando tudo, né? Absolutamente. Né? Mas num determinado momento ela fala sobre os livros de guerra. Isso daí me chama um pouco a atenção, né? E ela diz que os livros de guerra eram os livros preferidos por amigos, né? Colegas e tudo ali da juventude. E que, para ela, curiosamente, não era dos preferidos. E ela vai realmente, no final das contas, né, elaborar um dos livros de guerra, que é esse daí, que com certeza é um livro para ficar na história de uma literatura que já é riquíssima, né? E vai ficar, porque o sucesso universal desse livro é muito grande e o sucesso desse livro na Rússia, né, é também um sucesso enorme. Né? Uma outra informação que ela dá, e que eu acho que ela é muito significativa, é o fato que, no momento, ela diz que, nas bibliotecas, os livros sobre guerra representam metade do acervo. Né? Esse também é um dado muito curioso, né, para a gente pensar. Quer dizer, é o tipo de publicação que interessa e publicações que são muito consumidas mesmo
pelos leitores. Tá? Ela vai falar bastante sobre a questão das mulheres, né? De uma novidade, de certo modo, que constitui mesmo esse livro, que é a ideia da voz feminina, né? E de como quer dizer, as mulheres acabam assumindo uma responsabilidade de conseguir verbalizar, né? Externalizar determinadas ideias, algo que, de um modo geral, quando fica sob a responsabilidade dos homens, não vai ser assim tão bem sucedido. Né? Eu acho que até como uma espécie de exemplo disso, né? Ela fala sobre uma determinada parte, vou ler aqui, bem curtinha, né? Também uma parte desse diário, né? De uma frase, né? que chama tanto a atenção dela que ela não deixa só no gravador, ela chega a anotar no bloquinho de anotações dela e acaba sempre relendo também. E a frase era a seguinte, de uma das mulheres entrevistadas, né? Eu era tão pequena quando fui para o fronte que, durante a guerra, até cresci um pouco. Né? Então, isso aponta para essa ideia de uma sensibilidade muito grande sobre a própria experiência tida, né? E a questão da passagem do tempo, que é também muito rica, né? Porque quer dizer, você começa a ter assim uma espécie de materialização, né, de como essa juventude entrou em atrito, em contato e também em atrito com a experiência da guerra, né? Porque representa até essa ideia do crescimento físico, né? que é algo inequívoco, né? Quer dizer, existe até uma determinada idade. Depois daquela idade, né? Não se cresce mais, né? Então você tem essa ideia de uma entrega, né? Que se faz. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também para a gente pensar de repente, é essa ideia da relação que um livro desses vai ter com a própria noção de literatura. Né? Então, de repente, aqueles que são estudantes ou profissionais já de letras talvez pensem assim, mas espera aí, esse livro ganhou um Nobel de literatura? Sim, ganhou um Nobel de literatura, assim como o Bob Dylan, né, um compositor de música popular, ganhou um Nobel também de literatura. Né? Esse é um dado para a gente pensar. E outra coisa é o seguinte, né? Num determinado momento, ela diz que existia uma espécie de um argumento de que aquelas memórias não eram história nem literatura, eram
um lixo. E pior ainda, sem a limpeza feita pelas mãos do artista. É muito curioso, porque é como se ela contornasse toda essa questão. E a ideia da vitória do livro, né? Da vitória na própria história do livro, o sucesso comercial, o sucesso em termos de reconhecimento, os prêmios obtidos e tudo mais, fossem justamente uma resposta para esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o que nós temos aí também é a ideia de que esse argumento é um argumento ultrapassado, não serve nem para a história, né? Nem para a literatura. E menos ainda para a ideia de que seria lixo, né? Esse livro é praticamente um antônimo disso daí, né? Que seria ouro, por exemplo, né? No sentido de estar extremamente valorizado em relação a essas outras publicações. E, ainda para fechar essa parte em relação ao diário, né? Ela vai falar um pouco a respeito da resistência masculina a concepção do livro, né? Então, ela lista determinadas ideias, né? De determinadas advertências aí de homens. Então, os homens diziam que as mulheres iam inventar nos depoimentos, né? Os homens perguntavam: nossa, mas faltam homens para dar depoimentos para você? Né? Como se fossem os únicos depoimentos válidos. Na verdade, ela não estava interessada nos depoimentos masculinos, né? E da própria tentativa de interferência desses homens sobre aquelas que estavam dando depoimento e que ali eram esposas e tudo mais, né? E aí ela reproduz uma frase, né? Ouvida muitas vezes por um homem numa determinada ocasião ou pela própria mulher, que seria o conte como eu te ensinei, né? Essa tentativa de interferência. E aí ela vai explicar justamente que a ideia dela era de uma perspectiva da participação na guerra que não tivesse tanto essa carga do militar, essa carga do masculino, e que privilegiasse justamente essa capacidade de ver, né, um trechinho tal qual aparece no livro também, o que está escondido para os homens. Quer dizer, seria esse o interesse dela também, né? E ainda por fim, dentro desse diário, as recusas das editoras, né? Que é uma coisa que, assim, lendo hoje, né? Depois de, né, nós percebermos que se trata de um livro traduzido para o português, veiculado por uma editora muito bem sucedida dentro do Brasil, já detentor do Prêmio Nobel, né? Em 2015, né? A gente ler sobre recusas das editoras, quer dizer, chega a ser uma coisa
quase engraçada até, né? No entanto, isso daí faz parte da trajetória desse livro também. E de tentativas de censuras, né? Tentativas de censuras que envolvem duas coisas, basicamente. Uma é passagens de cunho um pouco mais erótico, né? Que, segundo censores, seria uma espécie de mácula à imagem da mulher, né? Algo que não combinaria com a imagem da mulher guerreira, né? Literalmente guerreira mesmo. E uma outra coisa que é muito parecida com isso, né? Que seria uma espécie de busca por exemplos sempre muito heróicos. Né? É curioso, né? Quase que dá para a gente fazer um joguinho aqui, né? O heróico contra o erótico, né? Dentro dessa ideia, como se houvesse a expectativa de sempre ter esse componente heróico, né? Inclusive, há o registro da grande vitória. O registro desse termo vitória ele é tão expressivo que vem sempre com um V maiúsculo, né? Dentro da importância que esse resultado desfruta, né, dessa Segunda Guerra Mundial. Bom, professor, ao longo da obra a gente também vê vários trechos onde as mulheres falam como elas tiveram que se adaptar à guerra, né? Elas tiveram que abrir mão de vários elementos femininos, como a autora cita que muitos relatos trazem questões como longas tranças de cabelo, botinas que eram gigantes e que não serviam, calças, os uniformes que não serviam, né? Aí a gente já entra nos relatos, né? Que são naturalmente assim a maior parte do livro, né? E nós vamos ter assim diversos episódios em que isso daí vai aparecer, né? Em que a gente pode pensar na ideia de como circulava ainda uma vaidade, né? Entre muitas daquelas mulheres, né? Então a gente em determinados momentos elas falam do que é deixado para trás, roupas que são deixadas para trás, né? De uma vaidade também de querer usar, por exemplo, maquiagem, né? E às vezes serem advertidas por isso, né? E, e do que estava sendo adotado lá, por exemplo, em determinados momentos elas falam que precisavam usar cuecas, eram obrigadas a usar cuecas, né? Quer dizer, não deixa de ter assim. É muito curioso, né? Que eu falei que é um romance bastante pesado, mas ele não deixa de ter algumas passagens como são essas aí das cuecas, por exemplo, que elas se tornam até engraçadas, né? Leves e tudo, né? E às vezes os sapatos, né? Isso daí também chama atenção. Os coturnos grandes demais, né? Existe num determinado episódio um coturno que era 8 números acima do que
a, do que era o tamanho do pé da guerrilheira, né? E, na verdade, isso daí acabava machucando, né? Ferindo, né? Os próprios pés. Então, e eu acho que essa é uma coisa muito interessante, né? Porque aí, muitas vezes, os homens superiores, comandantes e tudo mais, às vezes condenavam, né? Davam assim broncas muito severas nessas mulheres. E às vezes não, eles concordavam que aquilo ali era um absurdo e que seria essencial que houvesse uma espécie de adaptação, né, desse vestuário às mulheres ali, né? Como é o caso, por exemplo, desse episódio do sapato grande demais, né? Existem essas questões, eu acho que elas são assim uma espécie de preparação para uma outra que são uma outra questão que é a ideia de dilemas assim em torno da própria identidade, né? Existe um episódio bastante marcante em que uma das mulheres volta para casa, né, após a guerra, e não é reconhecida pela mãe, pela própria mãe, né? Não sei se é essa exatamente ou se é uma outra, que confessa que os cabelos ficaram brancos aos 19 anos, né? Que é uma coisa também muito marcante, e um episódio de uma que é dada como morta, né? Inclusive com uma certidão de óbito pronta, né? Preparada e tudo mais, né? Enfim, todas essas questões, quer dizer, elas agem, né? Quer dizer, nós vamos ter assim uma espécie de relação entre isso e uma descaracterização, às vezes, assim, enorme, né? Completa, né? Uma descaracterização que é a descaracterização de gênero, muitas vezes. Há episódio em que uma uma mulher que dá o depoimento diz que não era reconhecida como mulher, e sim como homem, né? Então, esse é um dado que eu acho que é muito curioso, né? De se pensar também, né? De não ser identificada como alguém que tivesse idade para participar da guerra. Esse também é um outro dado. Então, é uma violência assim enorme, né? Que acaba muitas vezes sendo relatada. Para a gente não adiantar também e não ficar com muitos spoilers, né, assim, dos episódios, né? A gente não pode ficar falando assim de todos os que são marcantes, né? Queria destacar ainda alguns, por exemplo, num determinado momento, uma mulher fala sobre as cartas da desconhecida, que é uma coisa muito, muito, muito interessante mesmo, e de um lirismo muito grande, né? Que seriam cartas inventadas, né? Destinadas a combatentes feridos, né?
vários deles já agonizando, tudo, e algumas paravam para preparar essas cartas com uma espécie de um paliativo, né, para todo esse sofrimento vivido pelos combatentes. Né? Há uma ideia importante também sobre a falta de reconhecimento, né? Sobre reclamações, sobre queixas que algumas fazem após a guerra. A diferença que existe entre esse reconhecimento dos homens e o reconhecimento das mulheres. Né? Então, acho que isso daí é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Algumas se manifestam abertamente sobre isso, né? Não deixam passar em branco, né? essas queixas. Outras dão depoimentos também sobre a insubordinação de determinados homens quando as mulheres ocupavam um cargo de comando, né? Porque já falamos sobre essas funções exercidas pelas mulheres, né, entrevistadas, e são funções diversas, né? Algumas, inclusive, com grande prestígio. Algumas eram comandantes. Né? Então, nesse sentido, elas tinham um poder, mas enfrentavam também, eventualmente, uma resistência de certos homens. Né? Embora nós tenhamos ali de tudo. Né? Quer dizer, há depoimentos também em que elas falam, por exemplo, de como eram vistas como amigas pelos, pelos homens combatentes. Né? E, por fim, né, eu acho que uma passagem aí para a gente finalizar, que seria uma passagem expressa justamente por uma comandante de um pelotão de fuzilaria. Né? Ela diz o seguinte: é como se diz, na guerra, você é metade humano, metade animal. É assim. De outra forma, não se sobrevive. Se você for só humano, não sai vivo. Queima a cachola. Na guerra, é preciso lembrar de algo a respeito de si. Algo. Lembrar de algo dos tempos em que o ser humano ainda não era completamente humano. Né? E aí a gente encerra com essa dualidade, né, sobre a questão do humano e do animal como uma questão assim central para esse livro que eu tenho certeza quem ainda não leu vai ficar assim bastante comovido por ele, porque é realmente assim de uma densidade enorme, né? Como falei antes, no momento em que falava de outros autores também da literatura russa.
Bom, professor, eu só tenho a agradecer ao senhor. Eu acho que esse episódio, é, como todos os outros, são muito especiais, muito importantes, trazem reflexões extremamente importantes. Esse trecho é ótimo para finalizar o vídeo. E muito interessante porque a autora, ela coletou esses relatos de uma maneira que leva a gente a entender essa hostilidade para com a mulher antes da guerra, durante a guerra e após a guerra. Depois da guerra, a autora também traz relatos de como as mulheres sofreram no retorno à casa, né? Como foi o caso da filha, mas também há relatos uh, com outros tipos de violência que as mulheres sofreram após voltar à guerra. Por exemplo, os homens podiam se orgulhar das suas honrarias, das suas medalhas, mas eram recomendados que as mulheres não utilizassem para que não afastasse futuros pretendentes ou afugentasse pretendentes para as irmãs ou para a família. Então, essa obra é extremamente importante para a gente entender que na guerra o preço é enorme. Acho que a autora é extremamente incisiva e objetiva e consegue nisso de trazer a guerra com o elemento humano, justamente através desses relatos, ela conseguiu atingir aquilo que ela se propôs e acho que justamente por isso também que a gente não consegue sentar e ler esse livro em 2 dias. Você precisa de um tempo para respirar porque ele é muito intenso, é muito forte. E acredito também que é uma leitura extremamente importante em tempos pandêmicos, né? Já que há um certo isolamento social, uma perda desse convívio social. Acho que esse livro ele traz bastante essa questão da questão da emoção, da questão de considerar o outro como um ser humano. Acho que é uma leitura também muito importante nesse momento e que ajuda a gente a desmistificar esse lado heróico e honroso da guerra. Eu acho que assim, nós vamos. O livro traz assim um mundo de questões, né? Porque vejam, nós tivemos que fazer assim algumas seleções aqui sobre questões e tudo, mas nós temos assim a passagem do tempo, a ideia de vida e de morte, do humano e do animal, como eu li agora, né? É, por exemplo, homens e mulheres, né? Quer dizer, né, em relações que às vezes eram tensas, né? Foram marcadas por tensão, né? É, o fato desse convívio com o inimigo, né? Que era o alemão, né? Então, um convívio, às vezes, complicado, né? Muito marcado. Quer dizer, existe o episódio assim do pão, né? Entregue a um alemão feito prisioneiro, né? É, enfim, tem muita coisa. Quer dizer, existe espaço até para as histórias de amor, né? Existe um momento ali dentro do livro em que vão aparecer vários depoimentos sobre histórias de amor, as bem-sucedidas e as frustradas, né? É, enfim, muita coisa, né? É um livro muito rico mesmo. Né? Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio, deste primeiro ciclo de obras. Então, aqui fica o convite para quem não assistiu os primeiros vídeos, que assistam ou ouçam, já que estão disponibilizados em podcast. Professor, eu só tenho a agradecer ao senhor por todas as reflexões, por essa simpatia, por disponibilizar o seu tempo, para ajudar a gente a aproximar as relações internacionais da literatura e por se aventurar comigo nessa aventura. E, particularmente, estou muito feliz com este primeiro ciclo. Teremos um segundo ciclo que se iniciará agora
entre setembro e outubro. E queremos que vocês se interessem pelas obras, que leiam as obras. Este que é o intuito do projeto. E além de aproximar duas universidades, né, a UNILA e a UEL. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Franz, e reforço esse apelo. Vamos ter uma segunda temporada, né, como se fala, com várias atrações, né? Os países, obviamente, não vão ser alterados, mas o gênero dos textos, sim, né? Como falamos, vamos ter, posso até adiantar para vocês, vamos ter crônicas, vamos ter poemas, né? Enfim, muita variação, muita novidade pela frente. Tá? Também agradeço muito essa oportunidade, quero dizer que para mim é um prazer também. Bom, antes de encerrar, eu deixo as páginas do Observatório como de costume. Então, no Instagram somos o Observatório dos BRICS, no Twitter nós somos o ObsBRICS, temos um site com repositório institucional, onde vocês podem publicar artigos, relatórios, que é observatoriodosbrics.wordpress.com. Estamos dentro do canal do NEGI no YouTube, então lá no YouTube é só colocar NEGI que vocês vão encontrar a gente. Também fico aqui disponibilizando o canal do Spotify que temos. Lá somos o Grande Jogo Geopolítico, então todos os episódios do Prosa estão disponibilizados em podcast e também algumas outras palestras que o Observatório promove. E fiquem atentos às páginas, que todo mês nós temos eventos ou estamos divulgando eventos, de vez em quando alguns processos para mestrado, doutorado ou estágio, então é uma página de informação também. E agradeço mais uma vez, professor. Nos vemos até o próximo ciclo, a próxima temporada, como o senhor disse. E até já!